Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se você está bem, eu também estou bem, aqui tá tudo bem. Começar aqui de novo a minha história. A história do pai da mata, que meu pai contava a história, as piores histórias pra gente dormir. Era o Saci Pererê, pai da mata e o homem do saco que jogava terra no telhado, isso tudo. Aí, gente pra dormir, é isso. A história era tudo de Minas, né? Eu acho que Minas só tem história assim, é muito engraçado. Eu acho que Minas é muito engraçado. Nasci lá, né? Tem muitas histórias de Minas, eu não fui criada lá. Mas vocês imaginam, eu vivi em Minas 6 anos, nem 7 anos, e tem tanta história. Imagina se eu tivesse vivido em Minas até hoje. Eu acho que ia dar uns 1000 livros pra fazer. Eu ia ficar aqui o dia inteiro contando história e não podia dormir contando história de Minas. Meu pai do céu. Eu não sei se é onde vocês moram, tem tanta história tenebrosa assim. A história é cabrulosa. Meu pai do céu. Internacionalmente falando, é uma história que eu acho que é no mundo todo, talvez, mas como eu sou de Minas, eu tô contando a história de lá, né? Um pouquinho de lá. Então, a gente ia todo mundo dormir na esteirinha e tudo. Aí minha tia vinha de São Paulo, que é muito engraçado, trazer um monte de paletó que não tinha coberta pra todo mundo. Gente, eu conto a história rindo porque eu acho maior barato, né? Porque eu tenho... As pessoas vão falar que tá contando, desabafando a vida. Então, eu acho tão engraçado o passado. E a gente vivia melhor do que hoje, né? Hoje pode ter tudo, mas a gente tem a repressão, aquela coisa assim. Não sei se porque agora eu tô mais velha também. E aí meu pai começava a contar a história. Primeiro a gente ia brincar de pique-esconder, pique alto, queimado e tudo, né? Jogar bola, um pouquinho ali, jogar dominó, que meu pai fazia de papelão. Aí comprava uns pirulitos. Aí pegava aqueles palitinhos pra gente jogar também com aqueles palitinhos. Eu não sei o nome do jogo. Tanto tempo que tem que eu já até esqueci, mas era muito engraçado. Isso é bom para as crianças hoje brincar também. Eu, às vezes, brincava com minhas filhas quando elas eram pequenininhas, não sei se vocês lembram. Aí meu pai, conclusão, ia dormir. Aí minha mãe, a comida, a gente comia todo mundo. Aí depois tem um monte de história pra contar, mas eu não tenho como lembrar de tudo. Aí meu pai começava a falar, e nós estávamos no quarto fazendo bagunça, rindo, pulando nas camas. E meu pai apagava, só tinha uma lâmpada. Era engraçado que só tinha uma lâmpada. A lâmpada era lá em cima, porque não era um teto assim, né? Aí meu pai colocava, tinha aquela lâmpada. Bom, antes que a gente mudou, acho que nem tinha energia, foi depois. Aí ele apagava aquela lâmpada pra gente poder dormir. E a gente ainda não dormia, ficava pulando, fazendo bagunça. Era 7 ou 8 na época, não tinha nascido todo mundo. Que tudo a gente é em 12, somos em 12. Aí meu pai começava a contar a história do pai da mata, que era um homem de 3 metros. Ia chegar aí todo mundo incluído e tudo. Aí ele começava a contar a história do pai da mata, e depois essa história do pai da mata, na verdade, eu vou falar a verdade pra vocês, ele é tão grande que eu não me lembro direito, não. Eu nem sei contar. Eu sei que eu contava a história do pai da mata, com o saco nas costas e tudo. E ele contava essa história que eu acordava no outro dia, morrendo de medo. Morrendo de medo ainda no outro dia. Meu pai do céu, como que pode um pai desse? Mas era um barato. Aí no outro dia ele ia contar a história do Saci, contava do Saci, que tinha uma perna só e tudo. E começava a contar do homem doido que tinha lá em casa e tudo. Só que meu pai não conseguia contar a história toda. Uma só, a gente já dormia e apagava. Aí no terceiro dia ele ia contar a história do. Tinha um homem doido lá. E o homem, ele vigiava as vacas quando morria, ele vigiava. E aí, quando passava alguém, ele gritava, ele ficava gritando, tinha um saco nas costas também. Eu acho que em Minas todo mundo andava com um saco nas costas. E era muito engraçado. A história tudo que meu pai conta. Tem um saco nas costas. Vocês me perdoam, eu tô aqui rindo, mas qualquer época da minha vida que eu for contar uma história, ou se eu peidar, eu tenho que rir. Eu ri, que eu quase morro de rir. Vocês me perdoam, tá bom? E aí, que é a história pra fazer engraçado mesmo, né? Mas é porque eu rio que eu não aguento. Eu posso contar essa história às vezes que for, que eu me mato de rir. Aí, conclusão, diz que eu não esqueço essa história, que são muitas. Aí, conclusão, meu pai contava a história já do outro dia desse homem. Aí, esse homem na carne, lá na vaca que morria e tudo, ele ficava ali tocando os urubu. E ele gritava assim: sai pra lá, bicho doido! Tá comendo minha carninha gorda! Vocês tá vendo como que eu não vou rir? Não tem como não rir.
Aí ele contava a sua história e tudo, a gente ria, aí já era mais cedo, mas aí depois ele vinha com a história do Saci, que jogava a terra do telhado, e começava a contar essa história lá, que o homem que morava perto da gente, né, perto assim, dava 1 hora de viagem, mas pra mim era perto, que a gente andava 3 horas pra ir no texto, né? Pra comer os biscoitos e comer aqueles bolos que pegavam uma sacolinha, escondia lá em cima na moitinha e levava. Aí o dono do texto era cabra macho, ele era altão, escurão alto, ele era muito bonzinho, mas o dia do texto ele já sabia que as crianças queriam pegar tudo, não ia deixar pros grandes, que a gente era assim mesmo. Naquela época, né, para a gente passava fome, mas né, não, gente. Tinha muita comida, Deus me livre. Meu pai plantava 2 alqueires de abóbora, a gente comia abóbora, abóbora e feijão, de manhã, meio-dia e de noite para dormir ainda. Mas era muito engraçado. Aí, cada dia ele contava uma história pra gente. E aí depois chegou a época que eu lembro ainda, lá em Minas. Aí minha irmã arrumou namorado, era o namorado mais bonito lá do lugar. Era um garanhão. E aí minha outra irmã também arrumou outro namorado, mas elas eram novas. Uma tinha 14 anos, eu acho, ou 16, 15, não sei lembrar direito. Ela era novinha, podia namorar, mas aí nós tudo tinha que ficar perto. Era o mais engraçado. Nós tudo tinha que ficar perto. E meu pai ficava lá no quarto, mas tava todo mundo ali, minha mãe também. Aí ele já sabia, eles são muito educados. E aí já sabia que tinha que ir embora aquela hora, né? Eu era pequenininha, mas, gente, as minhas irmãs acham que eu não lembro de nada. Eu lembro de tudo. Aí o mais engraçado é que naquela época, trigo era só pros ricos. Gente, vocês me perdoam que eu tô rindo muito, mas eu não vou conseguir contar a história assim sem rir. É melhor então vocês não escrevem no meu canal, por favor. Eu falar que era melhor não escrever. Não, não. Escreve e deixa um dedo. Aí, o que que aconteceu? Minha irmã fazia uns bolinhos de trigo, mas naquela época não tinha pão royal. Conclusão, era bicarbonato. Ela fazia uns precadinhos assim. Gente, mas era muito, era 1 quilo de trigo quase. Ela fazia aqueles bolinhos. Eu só comia aqueles bolinhos naquele dia mesmo. A minha irmã escondia, agora eu vou rir mais ainda. A minha irmã escondia no quarto. E o quarto era um monte de saco, guardado e tudo, aquele saco. Aquele saco, não era de estopa não, era um saco tipo de sal, que meu pai comprava e tudo. Aí, pras vacas. Aí, o que que acontecia? Minha irmã escondia aqueles bolinhos. Gente, não foi uma vez, duas, três, não. Foi várias vezes. Nossa, eu ia dormir tão feliz. Eu pegava aqueles bolinhos. Eu não sei como que eu achava. Eu comia tudo. Ó, ela fazia uns 30, 40. Eu juro. Não é que eu tenho questão de juro, mas eu lembro muito bem. Eu comia no mínimo 15. Eu não sei como eu comia aquilo tudo. Ainda levava 3 escondidos. E a minha irmã, eu lembro o dia que ela ia dar o café pro namorado delas lá, e foi pegar os bolinhos, e não tinha quase nada, só tinha um pouquinho só dava 1 ou 2 ou 3 para cada um. Eu tinha comido tudo, mas até hoje. Só inscrever no meu canal pra saber que fui eu, mas senão elas nunca vai saber que fui eu, tá bom, pessoal? Mas é uma história muito engraçada, é muita história. As pessoas vêm contar história de superação. Eu não quero contar história de superação, eu quero contar história de engraçado mesmo que eu já vivi, porque história de superação não tem graça, mas isso aqui é só quando eu não tiver mais história pra contar. Aí eu conto história de superação, tá bom? Mas eu quero falar pra vocês que eu tô aqui brincando e tudo, mas eu tenho muita coisa pra falar de Minas, de Espírito Santo também, de onde lugar tudo que eu morei. E queria deixar um beijo pra todo mundo. Um beijo, um coração. Não sei como faz um coração. Minha filha tentou me ensinar, mas eu não aprendi direito. Acho que é assim. Também não posso deixar o microfone, porque senão não tem como fazer o coração direitinho, mas acho que é assim. Bom, é um coração, tá aqui dentro. Eu nem sei do qual lado que ele fica, mas tá em algum lugar aqui. E um coração pra todo mundo. Que eu não sei nem mexer no canal pra deixar um coração pra vocês. Vocês acreditam uma coisa dessa? Mas eu quero falar que Deus ama vocês, Jesus ama vocês todos, que Deus ama vocês todos e a mim também, tá cuidando de nós. Não desista, não fica com essa coisa de querer se matar, querer tirar a própria vida. Ora a Deus, pensa numa história de superação, pensa numa palhaçada, pensa que vocês têm a família para criar, pensa que você tem os amigos para falar de Deus, para falar coisa boa e ora o salmo e não desiste, tá bom, pessoal? Porque é muita gente agora nessa época de épicos pra cá e
é muita depressão, é muita oprimição, mas isso é mesmo bíblico. Eu não sei falar os capítulos da Bíblia, que eu não sou boa para decorar isso, mas eu queria falar para vocês que a repressão satânica, ela tá trabalhando 24 horas, mesmo quando a gente dorme, não é verdade? Mesmo quando a gente dorme, ele tenta de destruir a gente. Então vamos orar, não vamos desistir. Eu muitas vezes já me passei situação de se eu tivesse com medo, estava escuro e tudo, eu orava a Deus e tudo. E quando a gente ora e depois parece que você apaga a luz, parece que o bicho vai atrás de você. Já aconteceu isso comigo, mas eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Eu juro pra vocês, eu não tô inventando, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Eu tô aqui tava falando de brincadeira e tudo, mas a realidade tem que ser falada também. E você não esquece de orar a Deus de manhã, meio-dia, de tarde, de noite, de madrugada, em qualquer hora, e vai orando e coloca as orações. Tenta redimir, a gente redimir os pecados, a gente tentar aproximar de Deus, que automaticamente a gente vai deixando as coisas ruins, Deus vai usando a gente, o Espírito Santo de Deus vai invadindo nosso ser, e é muito bom estar na presença de Deus. Não precisa ser católico, crente, o pessoal tem um negócio de religião, gosta, não tem nada a ver. Tudo é bom e no meio dos bons tem os ruins. A gente também não é perfeito. Onde que a gente vai, a gente também é imperfeito. Então lá tem imperfeição, a gente também tem perfeito. A gente é imperfeito. Então vamos fechar o olhos para alguma coisa, vamos aceitar Jesus e vamos saber que Jesus é nosso Salvador único, que não é religião nem nada, tá bom? E fica todo mundo com Deus e dá um dedinho no meu canal. Se tiver um dedão, dá um dedão, tá bom? E inscreve no meu canal. Eu espero bem que vocês não é igual eu, que vocês sabem bem mexer aí no telefone, porque eu não sei muito não, gente. Vocês me perdoam. E pede algum amigo aí pra ajudar. Fala, no canal da Linda Gomes, escreve lá pra mim, eu vou ajudar. Entendeu? Ou então tá, não é Linda Gomes não, é Gomes Linda. Porque como eu tô aqui em Paris, o sobrenome é tudo de frente pra trás. Entendeu? Então é Gomes Linda. E aí vocês não esquecem de inscrever no meu canal. Não vou nem mandar deixar notificação, porque eu entrei aqui agora nem tem nada. Tem uma historinha só pra boi dormir. Mas vocês ficam todo mundo com Deus. E eu falo um pouco rápido, porque eu sou da família grande, meio ciganada, a gente fala muito rápido, então eu morro de medo de cigano, gente, pelo amor de Deus, atenção. Mas eu acho que eu sou meia geração de cigano também. De qualquer forma, vocês voltam o vídeo, aumenta o volume, que aí eu falo tudo de novo, tá bom? Sem problema nenhum. Eu falo às vezes que vocês quiserem, sem problema. E fica com Deus. Um grande beijo.